Você com certeza já teve soluços em algum momento. Sabe quais são as causas? O que fazer para que o sintoma pare? É disso que vamos falar hoje. Soluços. O que é? Quais são as causas e quando procurar ajuda e medidas para parar o soluço. Para você entender melhor o que é o soluço, eu preciso falar um pouco sobre o que é o diafragma, os músculos intercostais e sobre a glote com as cordas vocais. Daí vai ficar muito mais fácil entender o que é o soluço e quais são as suas causas. O diafragma é o músculo que separa o tórax do abdômen. Os músculos que ficam entre as costelas são os músculos intercostais. Quando o diafragma e esses músculos contraem, eles aumentam o tamanho do tórax, puxando o ar para os pulmões. Guardem esta informação. A glote é a região da laringe, que tem as cordas vocais. Para o ar entrar e chegar até os pulmões, ele passa por essa região. E as cordas vocais têm a capacidade de abrir ou fechar essa tubulação e assim criar diferentes sons quando falamos. O soluço surge depois de uma rápida e involuntária estimulação dos nervos que levam à contração do músculo do diafragma e dos músculos intercostais. Como eu falei, eles se contraem e isso faz encher os pulmões de ar. Só que esse movimento respiratório não estava programado pelo corpo. E assim, sem o nosso desejo, as cordas vocais presentes na laringe subitamente se fecham e impedem a entrada de ar, causando o estalo bem característico do soluço. Tudo que interfere de alguma maneira nesse mecanismo que eu falei pode ser causa de soluço. A principal causa é a distensão do estômago, quando comemos muito ou tomamos líquido de uma vez. Essa distensão estimula os tais nervos a dispararem sinais para o diafragma, causando a contração que gera o soluço. Além dessas, há outras frequentes causas. Eu vou destacar as 6 mais importantes. Algumas substâncias que são irritantes da mucosa gástrica e do trato respiratório podem desencadear crises de soluço, como pimenta, álcool e tabaco e algumas substâncias inaláveis. As doenças neurológicas, pacientes com doenças neurológicas crônicas, como a doença de Parkinson, por exemplo, têm maior risco de desenvolver crises de soluço. A doença do refluxo gastroesofágico e a hérnia de hiato. Doenças cardiovasculares como infarto agudo do miocárdio e aneurisma de aorta também podem ser causas de crises de soluço. E o uso de algumas medicações, como opioides, calmantes, também podem deflagrar crises de soluço. Eventualmente, até a ansiedade pode ser causa de soluço. Como podem ser classificados os soluços? Quando você precisa investigar? A classificação dos soluços é baseada na sua duração. A crise de soluço aguda é aquela que dura menos de 48 horas. É aquela crise que todos nós já passamos, especialmente após comer muito ou beber bebidas gaseificadas que distendem o estômago. Existe a crise de soluço persistente, que dura mais de 48 horas. E existem ainda os soluços incoercíveis, quando não há resposta ao tratamento inicial e a crise de soluço não melhora, mesmo com medicamentos específicos. Os casos que exigem investigação são as persistentes, que duram mais de 48 horas. Se você tem uma crise de soluço duradoura, que ultrapasse 2 dias, é interessante procurar um médico para realizar a investigação. Não há tratamento para as crises agudas, que são autolimitadas. Algumas manobras podem facilitar o término da crise, embora não haja muito embasamento científico. Eu vou destacar aqui as principais medidas: prender a respiração ou respirar de forma ritmada, beber água de goles pequenos, de forma a tentar controlar as contrações da caixa torácica, levar um susto, prender a respiração após inspirar, puxar o ar e olhar para o teto por cerca de 15 a 20 segundos. E beber água gelada. Já os soluços persistentes requerem tratamento medicamentoso, sempre após a investigação da possível causa e tratamento da causa. Por exemplo, se foi diagnosticado refluxo como causa do soluço, é necessário tratamento do refluxo. Se for efeito colateral de medicação, procurar suspender a medicação. E se for problema cardiovascular, este deve ser tratado
e assim por diante. Mesmo se tratando a causa, alguns pacientes desenvolvem os chamados soluços incoercíveis, ou seja, soluços que não param. Essa é uma condição que prejudica muito a qualidade de vida do paciente, visto que o paciente mantém o soluço ao comer, ao dormir. Nesses casos, muitas vezes, o paciente precisa de internação hospitalar para controle dos soluços. Esses casos são raros, mas são de muito difícil tratamento. Se você tem um quadro de soluço recorrente ou persistente, procure um médico para investigação e tratamento adequado. O médico mais indicado para problemas de soluço é o gastroclínico.